Meus amados irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com todos nós. Nós chegamos ao nosso 8º e último vídeo da série Carta às 7 Igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Laodiceia. Eu espero que você tenha assistido os vídeos anteriores. E se você não assistiu, eu peço que você assista todos os vídeos e que você seja edificado através da palavra de Deus e da mensagem que nós estamos procurando transmitir através destes vídeos que servem de reflexão para a nossa vida espiritual. Que Deus possa vos abençoar, e eu quero aproveitar a oportunidade para mais uma vez te pedir que, se você não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva, que marque lá o sininho para que você receba as notificações do canal, uma vez que todas as semanas nós estamos publicando aos domingos novos vídeos e esperamos poder alcançar o seu coração através destes vídeos que nós estamos publicando neste canal. Como eu disse no início, hoje nós vamos refletir sobre a carta à igreja de Laodiceia e inicialmente vamos falar um pouco da cidade, para que vocês possam ficar situados em relação à nossa reflexão. Laodiceia significa que pertence a Laodice. Essa cidade, antes ela se chamava Diosópolis, cidade que significa cidade de Zeus. E ela foi ampliada e melhorada por Antíoco II, rei da Seleucia, que colocou o nome da cidade de Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. Ela era uma cidade importante do oeste da Ásia Menor e pertencia à Frígia. A água da cidade de Laodiceia vinha por meio de aquedutos das fontes termais do sul da cidade. E ao chegar à cidade de Laodiceia, a água ficava morna, não tendo boa qualidade como água potável, de sorte que muitas pessoas, ao tomar aquela água, elas terminavam por vomitar. Também esta cidade ela era conhecida como um grande centro financeiro do Oriente, sendo uma região produtora de uma lã escura, preta, de alto valor, que também era uma produtora de um tipo de colírio para os olhos. A cidade era um retrato de um povo vaidoso pela sua importância e pela sua riqueza, por ser uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Agora, falando da igreja, eu quero dizer o seguinte, que não se sabe ao certo quem fundou a igreja na cidade de Laodiceia. Parece que Epáfras, que foi auxiliar do apóstolo São Paulo, tenha pregado o evangelho ali naquela região e possivelmente ele tenha sido o fundador da igreja ali naquela cidade. Bom, para que nós possamos fazer uma reflexão, vamos conhecer na íntegra o texto da carta que está em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22, que diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve:
Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Inicialmente, nós vemos que Jesus se apresenta a esta igreja como a fiel testemunha e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Vemos que quando a gente vai para o texto da carta, a gente vê que Jesus via uma igreja em estado espiritual de apatia total. Ela nem era quente, nem era fria, e Jesus havia como uma igreja morta, assim como era a água da cidade. Era uma igreja que vivia de aparência e de hipocrisia. Ela não tinha uma posição clara em relação ao Evangelho e vivia em um verdadeiro estado de mornidão espiritual. Ou seja, ela transitava entre duas situações, de calor e de frieza espiritual. A mornidão espiritual é um grande perigo para o cristão, pois se traduz em um caminho apático, voltado para si, de pouco compromisso e sem fé, de comportamento hipócrita e reprovável pelo Senhor. O pastor daquela igreja, ele tinha uma visão completamente distorcida da igreja que ele pastoreava. A visão que ele tinha era de uma igreja rica e que não tinha falta de nada. Talvez ele tinha uma visão humanística, cuja visão estava muito mais relacionada com a riqueza material do que com as riquezas espirituais. Entretanto, Jesus havia como uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Era uma igreja que estava fechada para Jesus. O Senhor estava do lado de fora, batendo a porta. Isso nós podemos conferir, inclusive, no versículo 20. E significava que que a igreja vivia de aparência e muito mais comprometida com o que é material do que com o que é espiritual. A igreja de Laodiceia representa o estado atual de apostasia, de busca pelas riquezas materiais, de importância política, que vive um estado inaceitável pelo Senhor Jesus, um estado de mornidão espiritual que Jesus não aceita de forma alguma. Lembremos que o Senhor Jesus desejava que ela fosse fria ou quente.
Quando vivemos em estado de calor espiritual, a presença de Deus se torna real e poderosa no nosso meio, e a igreja consegue conduzir pessoas a uma verdadeira conversão e com Deus e relacionamento com o Senhor. A ceia a que Jesus se refere fala exatamente de comunhão. Quando vivemos em um estado de frieza espiritual, podemos ser despertados para o distanciamento em que vivemos do Senhor, de forma que é possível retornar a viver de acordo com o verdadeiro Evangelho e termos um real relacionamento com Jesus. Entretanto, deixe-me dizer a vocês que o estado de mornidão espiritual ele é muito perigoso, porque ele nos leva a viver apaticamente, conformado com os rituais religiosos e com o nome de suposto cristão, fazendo com que não nos aproximemos do Senhor, uma vez que temos uma visão distorcida e hipócrita em relação à nossa espiritualidade. O estado de mornidão espiritual nos afasta completamente de Deus, levando-nos a nos preocupar apenas com práticas religiosas que não produzem qualquer mudança e transformação e que nos leve a ter uma certeza de salvação. Lembremos que o apóstolo São Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus tinha um conselho muito importante para aquela igreja, e o Senhor a aconselhou dizendo que comprasse dele ouro provado no fogo, roupas brancas, fazendo contraste, referindo-se inclusive à lã negra que a cidade produzia para se vestir, e colírio para ungir os olhos para ver. Nós sabemos que a cor branca fala de pureza, a cor branca fala de santidade, que é isso que o Senhor espera de nós. O ouro representa poder, representa riqueza espiritual, representa glória. Roupas brancas, como eu já disse, ela tipifica a santidade, pureza, e colírio é um remédio para melhorar a nossa visão espiritual. Laodiceia era uma igreja espiritualmente cega, conforme Jesus havia. O Senhor estava querendo entrar na igreja, mas estava esperando que alguém abrisse a porta. Às vezes, como cristãos, nós usamos o jargão eclesiástico de que Deus está no meio da igreja. No entanto, não somos capazes de perceber que o Senhor está do lado de fora, batendo a porta, esperando que alguém abra a porta para que ele possa entrar. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, conforme nós podemos conferir em Atos, no capítulo 7, versículo 48. E neste templo que o Senhor habita, que é o nosso coração, só a chave do lado de dentro, não a chave do lado de fora. Então, é necessário que nós tomemos a decisão de abrir a porta para que Jesus possa entrar. Na atualidade, a igreja, de um modo geral, ela é uma igreja materialmente rica, é uma igreja influente na política e também na sociedade. Nunca na história do cristianismo tivemos templos tão luxuosos e tão confortáveis. Nunca na história tivemos cristãos tão ricos, famosos e politicamente influentes. Nunca os pastores tiveram uma vida tão confortável e próspera financeiramente como na atualidade. Entretanto, do ponto de vista espiritual, vemos uma situação de pobreza inigualável, de falta de poder e também de visão espiritual. Alguém disse que nos dias da igreja primitiva, Pedro e João
disseram ao aleijado que estava na porta formosa do templo ali em Jerusalém, que não tinha prata e nem ouro, mas puderam mandar o paralítico se levantar e andar. Entretanto, hoje nós temos ouro, não nos falta prata, ou seja, não nos falta dinheiro, não nos falta poder social, contudo, pela falta de poder espiritual, não podemos dizer a nenhum paralítico: levanta-te e anda. O Senhor quer que nós reflitamos sobre o tipo de cristianismo que estamos vivendo na atualidade. No passado, a fogueira, as arenas, os leões famintos, as crucificações, as decapitações, os caldeirões ferventes de azeite não amedrontavam os cristãos. Pelo contrário, parece que estes instrumentos de tortura serviam como combustível para que os cristãos confessassem a Jesus com poder e com muita autoridade espiritual. Na atualidade, apenas uma crise sanitária, que é o que nós estamos vivendo neste momento, tem afastado os cristãos dos templos e também dos pés de Jesus. Muitos, neste momento, estão deprimidos, desanimados, espiritualmente vazios, pensando em desistir, em deixar Jesus, em deixar a igreja. Já não somos capazes de pregar o evangelho com poder e autoridade e buscar um mover do Espírito Santo no meio do seu povo, para que vivamos unidos em comunhão na oração, no partir do pão e no temor do Senhor, conforme viviam os cristãos da igreja primitiva. Já não se espera mais a volta de Jesus, não se crê verdadeiramente no poder da oração, e a verdadeira adoração está sendo substituída pelo barulho ensurdecedor de instrumentos musicais e de músicas que não expressam a verdadeira e genuína adoração a Deus. E isso deve ser razão para que nós estejamos preocupados. Parece que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, razão principal da nossa fé, já não está fazendo mais muito sentido no meio dos cristãos. A verdadeira mensagem do Evangelho está sendo substituída por palestras de autoajuda e motivacionais, muito mais baseadas na psicologia ou em teorias humanistas do que na palavra de Deus. Ou também nós vemos, e isso é muito comum, principalmente nas igrejas neopentecostais, as mensagens se transformaram em palavras desafiadoras, fundamentadas na teologia da prosperidade, onde as pessoas são estimuladas a perseguirem seus sonhos e a buscarem prosperidade financeira, desprezando completamente a mensagem da cruz, que nos conduz à fé genuína e às doutrinas que nos leva a viver um cristianismo autêntico, baseado na doutrina dos apóstolos. Concluindo, meus amados irmãos, eu gostaria de, neste momento, aconselhar a vocês que oremos juntos para que o Senhor possa mudar a nossa realidade espiritual. Vamos abrir a porta da igreja e também a porta dos nossos corações para que Jesus possa entrar, porque ele continua batendo e dizendo: se alguém abrir a porta, entrarei, com ele cearei e ele comigo. Jesus está querendo ter comunhão com o seu povo, Jesus está querendo ter comunhão com a sua igreja, Jesus quer estar presente na sua igreja, mas infelizmente muitas igrejas estão fechadas para Jesus. E aí nós queremos concluir esta nossa reflexão dizendo que
A promessa do Senhor não é para aqueles que são derrotados, mas a promessa do Senhor é para os vencedores. E aí o Senhor reforça, como ele disse nas suas palavras, em todas as cartas, ele disse: quem tem ouvidos, ouça e o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, meus amados irmãos, que eu espero que através destes vídeos você tenha sido edificado pela palavra de Deus e que nós voltemos ao centro da vontade de Cristo, que vivamos um verdadeiro cristianismo e que estreitemos o nosso relacionamento com o Senhor, que aguardemos a volta de Jesus, que criamos no arrebatamento da igreja, que criamos no poder da oração e que renovemos a nossa fé com o Senhor para que sejamos cristãos autênticos como eram os nossos cristãos primitivos, aonde Deus, através deles, operava milagres e maravilhas. Que sejamos vasos de bênçãos nas mãos do Senhor, porque é isso que o Senhor espera de nós. E assim que o Senhor Jesus possa vos abençoar de uma maneira maravilhosa. E eu insisto, se você não viu os vídeos anteriores, eu peço que você assista os vídeos e que você seja abençoado pelo Senhor. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de muita alegria e uma semana de bênção na presença do Senhor. Amém.